Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Portela, eu sou professor, engenheiro de controle e automação e técnico em mecatrônica. Hoje a gente, na verdade, está iniciando aí uma série de vídeos, tá, sobre os cursos técnicos em geral, o mundo do mercado técnico. Então, a gente vai estar a cada dia falando um pouquinho sobre um dos cursos, trazendo para vocês novidades, com especialistas, com professores da área, para que você possa ter na realidade um entendimento maior e ter certeza do curso técnico que você vai realizar, tá certo? Entender um pouco sobre esse mundo que às vezes é tão desvalorizado aí pelo mercado, né? Pelas pessoas em si, olhando só muito para a graduação e deixando o técnico de lado. E é uma boa oportunidade de entrar no mercado de trabalho de forma rápida para que você possa ter uma colocação dentro do mercado de trabalho. Bom, então hoje o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre mecatrônica e automação, né? O que é o técnico em mecatrônica, o que é o técnico em automação, qual é a diferença entre eles, né? Qual a confusão que o pessoal faz de um curso com o outro, quais são as suas diferenças, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, porque é importante para que você saiba exatamente o que se trata de mecatrônica e o que se trata em automação, beleza? Então roda a vinheta aí que a gente vai na realidade falar para vocês um pouco mais sobre isso. Bom, técnico em mecatrônica, pessoal, vamos lá. Técnico em mecatrônica, se a gente parar para analisar e pegar a definição em uma literatura, por exemplo, a gente vai estar falando que é a utilização de engenharias básicas como eletrônica, eletrotécnica, automação e mecânica para automatizar processos produtivos, tá? Ou seja, você vai reunir essas engenharias para, na verdade, fazer uma automação industrial, tá? Unir toda essa massa de conhecimento para que você possa, na verdade, automatizar o processo de construção de um produto, as máquinas que estão ali. Beleza, legal. Então o técnico de mecatrônica ele trabalha aí com eletrônica, com a parte elétrica, com a programação e com a mecânica, automatizando processos, né, produtivos. E o técnico em automação, Everton? Qual é a definição do técnico de automação? Se a gente também olhar em algumas literaturas, a gente vai ver que a utilização de engenharias básicas como elétrica, mecânica, eletrônica, programação para automatizar processos produtivos. Aí você vai perguntar, Everton, é a mesma definição de mecatrônica? Qual é a diferença entre então um curso e o outro? Sim, é a mesma definição, né? A gente parar para analisar, você tem aí o mesmo conceito. Algumas literaturas têm até alguns cursos que confundem, né? Um pouco mecatrônica com automação. Só que há diferenças entre um técnico e o outro técnico. É óbvio que tem diferenças. Então a gente vai fazer aqui uma série de analogias para você poder entender bem basicamente, sem eu estar falando de uma forma muito técnica e tratando você também de uma forma muito boba. Então a gente vai fazer algumas analogias para você poder entender qual é a diferença. Entendemos que o técnico de automação, né, ele trabalha aí automatizando alguns processos, né, ou fazendo a manutenção desses processos e assim por diante, utilizando de pilares básicos da engenharia, a elétrica, a eletrônica, a mecânica, né, e a programação. Então qual é a diferença? A diferença é que o técnico em mecatrônica ele vai se preocupar muito mais com a parte em si do maquinário, do hardware, ou seja, dos atuadores, né, dos sensores que estão ali empregados, das placas eletrônicas, dos sistemas eletrônicos que estão embarcados, como isso na realidade vai estar fazendo esse processo de automação, né? Já o técnico em automação, ele se preocupa um pouquinho mais com o software. Como é que a gente vai controlar todo esse maquinário, como é que a gente vai controlar esse atuador, receber informação desse sensor para que isso tudo funcione em plena harmonia. Só que perceba que eu não consigo ter uma automação por completo se eu não tenho o hardware e não tenho o software se comunicando a todo tempo. Então, mecatrônica e automação
são cursos que estão entrelaçados a todo momento, tá? É bom a gente ressaltar isso, né? Muitas matérias são parecidas, são até matérias idênticas. Então, a diferença é que uma dá uma ênfase maior na programação e o outro dá uma ênfase maior na construção do hardware. Aí uma analogia bem básica, né? Vamos entender dessa forma. Se eu tenho um computador, por exemplo, o técnico em mecatrônica ele vai se preocupar mais com o hardware, com as placas eletrônicas, o fan que está ali fazendo a função de refrigerar o processador, os periféricos e assim por diante. E já a automação vai se preocupar um pouquinho mais com o software, né? O sistema operacional que vai estar ali rodando, integrando todo esse processo, fazendo que a comunicação ali, na realidade, haja entre esses equipamentos, tá certo? Bom, como a gente já falou, esses dois técnicos, né, eles vão trabalhar com uma peça que é fundamental, que é o CLP. O CLP, na realidade, é Controlador Lógico Programável, ou PLC, seria a sigla em inglês, tá? Esse controlador lógico programável, ele é peça fundamental nessa automação. Ele é como se fosse todo o cérebro da questão envolvendo a automação. Então, o PLC, ele é estudado de forma profunda em automação e mecatrônica. O técnico em mecatrônica, o técnico em automação, tem que ter conhecimento em linguagem ladder, por exemplo, uma linguagem, na verdade, que você vai programar esse CLP, que são como se fosse uma linguagem, né, como a gente pode ver aqui, linguagem de blocos, né, contatos, onde você, na realidade, vai estar fazendo uma lógica desses contatos para que você consiga automatizar um processo. Então, esse CLP vai ser discussão aqui no nosso canal de vários vídeos, tá? Porque ele engloba aí todo esse mundo da automação. Bom, Everton, você falou aí da automação, falou da mecatrônica, da diferença entre os dois cursos, né? Quem vê mais cada um, qual é o equipamento que acaba trabalhando em relação a isso. Agora, uma coisa que é interessante a gente também ressaltar é sobre os tipos de atividades que um técnico desse tipo pode realizar, como por exemplo mecatrônica, né? E aí, esse tipo de trabalho a gente vai, na verdade, ressaltar em próximos vídeos que a gente vai realizar, né? Sobre o que o técnico de mecatrônica pode realizar e fazer, o que o técnico de automação realiza de fato, assim no técnico de eletrotécnica, o técnico de eletrônica, né? Para a gente poder ter um entendimento mais profundo de cada um deles. Hoje foi só mais uma introdução para que a gente possa entender a diferença e as dúvidas que muitos têm em relação à mecatrônica, né? Até um nome diferente, estranho, mecatrônica, muita gente confunde, fala errado, mas esse grupo, ele está ligado, só para a gente poder entender, né? A automação, ele é um braço da engenharia elétrica, né? E a mecatrônica é como se fosse um braço da engenharia mecânica, mas que tem muito a ver com a automação. Então você pega aí alguns conceitos da engenharia elétrica e eletrônica também, né? Mas seria muito mais voltado para a construção desse maquinário que vai realmente realizar essa automação. Então a gente pode ver aqui alguns vídeos que estão vinculados, né, alguns processos de automação relativa à produção industrial de automóveis. Então você tem aí diversos braços robóticos, né, onde estão construindo aí, por exemplo, um automóvel. Isso aqui envolve tanto técnico em mecatrônica quanto técnico em automação, tá? Porque esse técnico vai ter que realizar manutenção, programação, supervisão desse sistema, tá? Para ambos os técnicos. Então, assim, é só um dos exemplos. A gente tem muito mais do que se aprofundar. Então, pessoal, agradeço aí o companheirismo de vocês durante esse período, a audiência, tá? Fiquem ligados nos próximos vídeos, que a gente vai trazer aí muita novidade bacana para vocês, tá bom? Valeu!